mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela participação. Alegria nos encontrarmos novamente na terceira sessão desse curso de iniciação na filatelia. Hoje o tema é como iniciar uma coleção, da coleção geral à coleção especializada, quanto tempo e quanto investir. A palestra de hoje, ou as palestras, serão conduzidas pelo Igor Pardella Crispim, que é o secretário da SPP, secretário da FEBRAF, grande colaborador aí da nossa filatelia, e o Johnny Takata, também ativo membro da nossa SPP. Então, muito obrigado a ambos por se disporem a vir aqui, dividirem seus conhecimentos, e, como sempre, vamos ouvir as apresentações e depois teremos o debate, o bate-papo, que acaba sendo também bastante rico. E, mais uma vez, lembrando que as apresentações são gravadas. Em breve, nós vamos disponibilizar aquelas que já foram gravadas nas sessões anteriores e essa também. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, muito obrigado a todos, e eu passo a palavra ao Igor. Obrigado, Rogério. Deixa eu já compartilhar a tela. A gente já pode começar. Só me confirmem com aceno de cabeça se estão vendo minha tela, por favor. Bom, primeiramente, obrigado a todos, obrigado pela participação. Acho bacana esse espaço que a gente está tendo aberto pela FEBRAF para a gente poder conversar, para a gente poder discutir um pouco a respeito de como montar uma coleção, de como iniciar uma coleção. Muitos aqui já têm uma coleção ou exposta, ou já tem uma coleção avançada, mas a gente sempre está buscando crescer na nossa coleção e também dentro do nosso rol. Então, a ideia hoje é só a gente ter um bate-papo. Quem quiser participar, fique à vontade para conversar, para comentar, para discutir, para contar suas experiências. Então, eu e o Johnny, acho que os mais novos que a gente tem hoje dentro da filatelia organizada, tanto dentro da SPP como da FEBRAF, somos os mais novinhos aí dentro. Então, conversar um pouquinho com vocês sobre como a gente entende a iniciação de uma coleção, passar ela até uma coleção para exposição também. A gente não vai entrar nesse tema, mas mostrar um pouco para vocês, e também um pouco de quanto tempo investir e quanto de dinheiro investir nisso. Eu sei que essa é uma pergunta para os novatos, sempre uma questão bastante crítica, mas para a gente conversar um pouquinho. Então, o começo. Pelo menos o meu começo, eu duvido que seja muito diferente de muitas pessoas aqui. A gente começou na filatelia, ganhando, herdando, recebendo de algum parente, de alguém que desistiu ou de alguém que infelizmente faleceu. A gente herdou, ganhou uma coleção, principalmente dentro de uma caixa de sapato. Então, assim como eu ganhei, aqui está uma foto para apresentar para vocês como é a nossa realidade de todos que começaram. E, obviamente, que isso faz parte de todo começo de coleção, principalmente da filatelia. Então, a gente tem esse início com cartas, esse início com selos mais simples, com selos mais comuns, com peças mais comuns, e, obviamente, carimbados. Então, essa é uma realidade para todo mundo. É aquela expectativa de você abrir um envelope e encontrar um selo mais raro, um selo olho de boi, ou quem sabe uma peça única, um dinheiro invertido, talvez, ou para o pessoal da censura encontrar uma censura que o Maifer não tem, alguma coisa assim, bastante bem-vinda. Mas é como a gente acaba começando, e aí é que é onde está a graça, o investir o tempo para separar, para pesquisar, para estudar esses selos e poder organizar tudo isso. Como que a gente vai aumentando um pouquinho disso, e onde que a gente, ou pelo menos no meu caso, eu expandi muito o meu conhecimento, o meu aprendizado dentro da filatelia, com trocas.
E essa troca, ela é uma troca de selos, trocas de cartas, de envelopes, de cartões postais, que também estão dentro da filatelia. E, claro, também a troca de informações que a gente tem. Que isso seja pelos meios que nós temos, sempre tem algum meio para a gente trocar. Como vocês podem ver, a gente segue com as caixinhas, segue com o ajuntamento, porque é assim que começa. É assim que todo mundo começa na filatelia. Você começa as trocas, para mim, foi a coisa mais importante, porque você passa a não ver mais a troca como uma questão filatélica, uma questão assim, tipo, eu quero trocar um selo que eu tenho por um selo que eu não tenho, ou trocar por selos mais caros. Para mim, foi bem legal, principalmente por causa da SPP, que não só o pessoal da SPP, mas todo mundo que eu conhecia através da SPP, né? Toda a troca que eu tive foi mais de informação. Cara, é maravilhoso você sentar, por exemplo, eu tive a oportunidade de sentar uma vez com o Fevereiro, José Luiz Fevereiro, para quem não conhece, ele é um filatelista, um comerciante filatélico. Ficamos 2 horas conversando e acho que 10 minutos sobre selo, o resto foi só sobre história. Ele é praticamente uma bíblia viva da história do Brasil, ele conhece muito. E eu acho que isso que o Igor falou da questão das trocas, eu acho que é mais importante, a troca de experiência que você tem, não só da filatelia, mas também alguma coisa que você acha que conhece alguma coisa sobre história, você acaba descobrindo que é muito maior e é muito mais profundo e, às vezes, muita coisa você nem tinha ideia de que aconteceu ou você sabia o que aconteceu. É isso, é isso. E querendo ou não, as trocas, pelo menos aqui em casa, as trocas, quando elas chegam, elas vão para uma caixinha. E todo colecionador, todo filatelista que começa, ele tem as suas caixinhas até organizar, até entender como separar o selo do papel, por que separar, se é melhor separar ou não separar. Existe sempre essa dúvida e é um debate que pode ficar por um SPP Connect ou por uma roda de café. Separar ou não separar o selo do envelope, como guardar isso. Mas, obviamente, que você sempre vai tendo isso. E os meios, hoje em dia, que a internet nos traz para a gente poder trocar, um exemplo que tem é o Connect, que além de ter um catálogo interessante para você poder usar, para você se orientar e direcionar sua coleção através. Então, você tem ali todo um catálogo onde você também consegue interagir com outras pessoas e utilizar o próprio catálogo do Connect para fazer trocas. Você consegue ali marcar quais os selos que você tem, quais os selos que você quer, e você vai compartilhando isso. Confesso que já faz algum tempo que eu não uso, mas no começo, não faz tanto tempo assim, mas no meu começo na filatelia mais definitiva, eu usei bastante o Connect para isso. Até só para dar um pouquinho de histórico, como que eu comecei, eu acho que é interessante dentro dessa conversa compartilhar isso. Eu comecei a colecionar justamente com 9 anos de idade, ganhando uma caixa de sapato e 2 álbuns ou 2 fascículos daquele Os Selos do Mundo, da editora Planeta, que eu acho que todo mundo aqui deve ter. Bastante ou pouco, quase nada comum isso. Mas ali que eu comecei a minha coleção com 9 anos, lógico que depois, pouco época de colégio e faculdade, eu acabei parando, minha coleção ficou bastante de lado nessa época. Fui morar fora do Brasil, fui fazer especialização, trabalhar. Depois, quando eu voltei para o Brasil, isso em 2015, foi quando eu retomei de forma pesada, vamos colocar assim, na filatelia, e tem sido a minha terapeuta, minha psicóloga, minha paz interior tem sido a filatelia desde 2015, que tenho me colocado aí em trocas, em organizações filatélicas e tenho me ajeitado. Ô, Johnny, antes da gente seguir, fala um pouquinho da tua história aí, vai. Cara, a minha história é um
pouquinho mais complicada. Meu pai sempre foi um juntador de selos, né? Ele era aquele cara que pegava os envelopes, fragmentos, ia guardando numa caixa, sem critério nenhum, simplesmente jogando lá. Alguns ele tinha classificado, ele tinha um RHM de bolso, está comigo aqui até hoje. E foi assim, meu pai ele deu uma parada na filatelia, né? Muita gente tem essa pausa. Em 2014, meu pai teve um AVC e isso dificultou muito o tato fino dele, né? A mexer das mãos, tudo. E uma coisa que ajudava muito ele, que as fisioterapeutas falavam, era ele precisa fazer movimento de pinça, ele precisa pegar coisas pequenas. E foi aí que eu lembrei dos selos, que eu sempre vi ele guardado lá, mas nunca dei muita atenção. E aí um dia eu falei, pô, você gosta de selo, então me explica o que que é. Então ele começou a abrir, começou a me contar, e para ele foi até bom, porque começou a reviver as memórias. Isso aqui eu ganhei do meu pai, que trabalhava no banco, então ele pegava bastante para mim. E explicou um pouco de carimbos. Mas foi isso. Eu estou há menos tempo na filatelia. Eu, mesmo assim que eu entrei mais com sede, foi em 2017. Mas, graças a Deus, peguei a coleção do meu pai, pus em ordem, né? Antes dele falecer, a gente ainda teve algumas alegrias na filatelia que a filatelia proporcionou. Por exemplo, a gente comprou uma caixa no leilão da Corinfila, na Suíça, e foi quando a gente veio um olho de boi lá no meio daquela caixa. Exatamente aquela caixa que estava no primeiro slide é um resto que eu ainda não organizei. Mas quando a gente achou o primeiro olho de boi e ele junto, nossa, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele comemorava e ficou extasiado. Oh, nós temos um olho de boi. É uns R$ 60, muito bom, gosto dele. Limpo, margens boas. E para mim, a minha principal peça de coleção é esse olho de boi, R$ 60. Boa. E isso que é o bacana. E aí é onde a gente tem essa trocas, não só de selos, mas de informações e aprendizados. Foi nesse fórum, Selo do Brasil, que foi criado por alguns amigos nossos, entre eles o Paulo Darós e o Glauber. Foi ali que eu conheci o Takata, e aí depois Opa. a gente acabou se encontrando pessoalmente, sem ser no virtual, dentro da SPP. Mas eu acho que é bem como o Takata colocou, a gente tá também na filatelia não apenas pelos selos, mas também por essas experiências, pelas amizades que a gente fez, pelas amizades que a gente acabou criando aqui dentro. E é onde a gente também tem justamente essa troca de aprendizado. Por que que um olho de boi com margens boas, um olho de boi limpo vale mais ou vale menos? E discussões sempre haverão dentro disso, mas é bacana que existem essas formas, existem esses meios. Depois, se alguém quiser também o link, o endereço do fórum me avisa, mas é super fácil de encontrar no Google. E nesse fórum eu lembro, nossa, o pessoal tentou organizar uma época, mas era muita informação que todo mundo dava, eu lembro. Esse fórum me ajudou muito, principalmente na questão de classificação. Eu acho que ele foi o que me auxiliou no início da filatelia. Porque tinha pouquíssima coisa, assim, no virtual, né? Na época não tinha tantas páginas como a gente conhece hoje. Você não sabia onde ir, o que procurar. Isso me ajudou bastante, principalmente na questão de classificação. Você nunca tem um RHM do ano. É isso. O que eu quis até, a gente conversando, eu quis trazer o fórum para cá justamente para isso, porque claro que não são todos que têm a possibilidade ou a proximidade de um clube ou uma associação por perto. Se tiver, eu super aconselho e reforço a ideia de vá no clube, mesmo que você ainda não queira se associar, mas vai para conhecer, vai para bater um papo, porque é ali onde, sentando para tomar um café, você vai encontrar filatelistas que já têm uma larga história,
com esses pedacinhos de papel, com envelopes, com história postal, para poder conversar, entender as diferenças dos silos, os porquês, como guardar, como melhorar a sua coleção, como dar foco na sua coleção. E aqui, obviamente, é o meio, assim como o Takata, assim como muitos outros. Eu aprendi muito, eu tirei muita dúvida, ajudei outras pessoas também, porque a gente estuda, a gente pesquisa, a gente procura, então é sempre uma troca muito interessante, não só de selos, mas de amizades, de conhecimento. E aí a gente tem outro advento que alguns dizem que está matando com a filatelia, mas na minha opinião vem para ajudar, que são os grupos, por exemplo, de WhatsApp, que a gente tem grupos de inteiros postais, o próprio selo do Brasil, que a gente trouxe para o WhatsApp, os selos de filatelia, filatelistas do Brasil, que vários que estão aqui hoje fazem parte desses grupos, história postal, temática, que é justamente isso. Império Postal, postais, selos do Império. Selos do Império. Pô, eu não coloquei ele aqui, verdade. Que é justamente esse meio e esse espaço para a gente poder trocar peça, trocar selo, mas trocar informação, trocar opiniões, fontes de onde pesquisar, de onde a gente conseguir trazer mais informação para a nossa coleção. Porque, se me permitem o comentário, a filatelia ela não é só guardar o selo. E acho que a gente vai entrar um pouco nisso nos próximos slides. Não é simplesmente o guardar o selo, ou você ter o selo e completar como se fosse um álbum de figurinha. Mas a filatelia, para mim, é você também pesquisar, você entender o porquê daquele selo, o momento histórico em que ele foi lançado, o porquê que ele foi lançado daquela forma ou não de outra, e existem selos que a gente sempre discute a respeito. Assim como envelopes, como a gente tem na história postal, ou dentro da censura postal, na temática, nos inteiros postais, as diferenças entre as peças, o porquê dessas diferenças. Alguém parou para estudar isso antes da gente. Então, a gente precisa, assim, tomar o nosso tempo, usar desse espaço para aprender e também, quando possível, fazer a nossa contribuição. Não adianta a gente só ficar trancado na nossa casa, no nosso quarto, no nosso escritório com a nossa coleção, porque, pelo menos para mim, o mais divertido hoje da filatelia não são apenas os selos, são os selos, sem dúvida nenhuma, mas os amigos que vieram graças a ele, graças à filatelia. E aqui eu vou até deixar para o dono do classificador falar um pouco dessa coleção. Isso é uma beleza. Esse daí não é nem uma coleção. Eu acho que não está definido ainda o que é coleção e o que é ajuntamento, né? Acho que a gente podia definir, vamos criar um índice Johnny. Se está bonitinho, se você está vendo todos os seus selos, então pode ser considerado uma coleção. Como esse catálogo está bonitinho, cara. São selos, na verdade, mais antigos, tem franceses, tem Penny Red, Penny Blue, Pense Blue. Esse aí é o início de quando você tira da caixinha, seleciona o selo, vê como é que ele está, você começa a ver as marcas que ele tem. Tem muitos buracos nessas páginas minhas, porque eu vou caçando, primeiro eu organizo todos os selos, depois vou caçando certas marcas nele, carimbos, tem tenteações, N coisas que a gente pode procurar. Inclusive, desde aqui eu lembro bem, são os carimbos dos escritórios estrangeiros que eu tirei para colocar em uma outra parte. Mas eu acho bem bacana quando você começa a ver sua coleção tomar forma, quando você começa a ver aquela caixinha se abrindo e tomando forma visualmente, para você abrir a página e conseguir ver todos os seus selos, isso é o que muda muito. Que aí você começa a se focar mais e não só na beleza deles, né, que naturalmente eles têm, mas também na curiosidade que eles vão despertar, tipo, por que tem essa marca? Por que esse tem picote e esse não? Por que esse daqui tem um ano e esse aqui que é do mesmo ano está totalmente diferente, sendo que é do mesmo país? Entendeu? Você começa a criar uma curiosidade vendo a sua coleção, né? Vendo os seus selos. Eu acho que é isso que a gente tem que despertar. Tirar ele da caixinha e deixar para ver.
É isso, eu diria que exatamente é o segundo passo. É quando você já tira ele dos envelopes que você tem, você lava com cuidado e tem vários tutoriais no YouTube explicando como lavar, tá, gente? É, só não vai lavar um Cuidado, olho de muito boi, cuidado. assim, não precisa ter essa vontade toda. Mas vocês, já começando, é justamente isso, você já vai aprendendo começando a separar, classificando pela mesma imagem, pelo mesmo carimbo, e aí depois você com um catálogo, nem que seja o catálogo da Connect, um Stamp World, algum catálogo online ou o selo da própria RHM, que hoje em dia tá disponibilizado, é você conseguir separar ele e organizar, tomando forma. E a forma? A forma é isso aí, álbuns. Álbum para mim é uma coisa muito complicada, cara, porque você olha, você fala, nossa, eu quero encher ele. Aí depois você descobre quanto custa. Não, mas o álbum em si, para mim, é o melhor jeito que eu gosto de guardar meus selos. Eu particularmente, eu, Johnny, prefiro todos os meus selos em álbuns, né? Ah, tenho 3, coloco os 3. Tenho 10, coloco os 10. Arranja espaço, põe na outra folha, põe. E aí você começa a pegar os macetinhos. Ah, quero charneira. Não, tira a charneira porque marca o selo. Quero Ravid, tal. Ravid é em euro, então é caro pra caramba. Toma cuidado. Mas assim, eu acho que do classificador pro álbum, eu acho que já é um pouco de gosto pessoal. Porque eu conheço, já vi muitas coleções que estão em classificadores, né? E são belas. E também já vi muitas coleções em álbuns. E álbum tem que tomar muito cuidado. Eu me dei bem porque o álbum da Safe, que esses álbuns são meus, eles são da Safe, então eles têm. A classificação deles é muito boa, mas eu também já vi álbuns gratuitos assim que pecam na classificação, então tem que tomar cuidado. O ideal é sempre, eu tenho esse. Não tenha vergonha de mostrar seu álbum vazio ou só com as peças básicas preenchidas. Mostre ele sempre para tirar dúvida. O Tony, que esse álbum é um álbum da Grécia, o Tony que me ajudou a entender esse álbum, como funciona, viu a classificação, me explicou que estava bonitinho, estava bem classificado, e ele que está me ajudando a preencher. Inclusive nas peças mais caras, porque Tony, se um dia você ver isso, vamos parcelar mais, porque está pesado, né? Mas é isso, cara. E essa, para mim, é a definição de uma coleção perfeita para mim. Essa folha. Para mim, quando você finaliza a folha, que você vê tudo bonitinho, encaixado, para mim, essa é a minha satisfação pessoal. Independente se o selo está circulado ou não, se é um selo caro ou não, quando eu consigo ver a minha coleção, o meu álbum completo, a minha folha completa, para mim é a minha satisfação. Eu sou meio acumulador, então quando o acúmulo do acumulador está organizado, ele entra em êxtase. E só lembrando que isso é por questão de gosto. Tem Sim, gente que faz a coleção no classificador e fica super feliz e segue um catálogo específico e maravilha. Um exemplo meu particular, eu coleciono Argentina, e eu gosto de fazer Argentina pelo catálogo especializado da Argentina, que é diferente de um catálogo mundial como Scott ou Iver, que outros amigos aqui fazem a partir deles. É questão de gosto, não tem certo, não tem errado. Eu gosto de montar as minhas páginas de álbum, até porque eu sou fresco, eu assumo, e as minhas páginas, ela tem o ano da emissão, o nome da emissão, características técnicas do papel, se o papel tem filigrana ou não tem filigrana, qual que é a denteação, qual que não é a denteação. Isso é uma preferência minha, mas eu fiz isso para o álbum da Argentina, para o álbum do Brasil eu já não tive esse mesmo detalhe, esse mesmo cuidado. Gosto. Por que que eu para um fiz um, para o outro fiz outro? Preguiça, tempo, vontade, ou porque eu fiz primeiro do Brasil, depois eu descobri as diferenças e fiz o da Argentina diferente? Também pode ser. E duvido que o próximo álbum que eu montar,
vai ser dessa mesma forma e vai seguir esse mesmo padrão. Eu acho que junto com a nossa coleção, a gente vai evoluindo, assim como a coleção evolui. Então, voltando um pouco, você sai de uma página onde você, obviamente, tem falhas, você tem faltas, e esse selo vai ser preenchido, até você chegar aqui, onde você já está com uma coleção montada. E como disse o Takata, você entra em êxtase vendo uma página completa. E é É uma maravilhoso. É maravilhoso. Você, É maravilhoso. você sai mostrando para todo mundo. Minha mulher, cada página que eu completei desse, minha mulher viu, cara. Ela não aguenta Lógico que até ela hoje, não mas entende vê. nada, como a minha. Você fala, Não, mas nossa, ela que só fica legal. feliz. É. Ela fala, que bom para você. Lógico que ela não pergunta quanto isso custou, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. R$10, baratinho. E aí, justamente quando a gente tem a vontade, e não é todo mundo que tem, mas você tem a vontade, o interesse de montar uma coleção para exposição. Então, é onde você vai apresentar as peças de diferentes formas, com diferentes informações, e aqui eu trouxe algumas páginas da minha primeira coleção, da primeira coleção que eu montei, que eu expus. Não é perfeita, tá cheia de erro, tá cheia de problemas, então a gente não precisa mandar no chat os detalhes, os ajustes. Agradeço a presteza, mas não precisa. E é justamente um avanço ou um passo a mais. Não significa que isso é obrigação, não significa que você precisa, você não é um filatelista se você não expõe. Jamais, de forma nenhuma. É um passo a mais que quem coleciona selo, seja história postal, toma. Então, aqui foi uma coleção que eu montei em 2019 para a Brapex, que nós tivemos aqui em São Paulo, em homenagem aos 100 anos da SPP. E eu montei uma coleção sobre São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, a história dela, é uma coleção temática. Essa Uma específica foi epopeia. dos quadros. É Epopeia, que também já está mudando de nome, já está mudando de tudo, já vai mudar Não, de mas deixa epopeia, porque é plástico. bonito. É uma palavra que me... Fala. Não, mas depois a gente fala disso. Tá. Sábado a gente toma um café, a gente fala disso. E aí, a ideia é justamente eu agora mudar. Mas por quê? Porque eu gosto de montar a coleção e de apresentar para as pessoas. Apresentar ela numa exposição, que pessoas diferentes, seja do Brasil ou do mundo, vejam a minha coleção. Mas eu entendo que existe também uma questão, que a gente vai ter um dia para falar especificamente disso, que é você estar disposto a que a sua coleção ela seja avaliada. Então, existem critérios, vai ter um jurado que vai olhar para a tua coleção e avaliar. É assim que ela se apresenta, tá? Para que você Bonita. veja um pouco como que é. E, obviamente, que isso também depende de pessoa para pessoa, faz parte, mas é um passo que eu optei por tomar, e o Johnny, por exemplo, Ainda não. ainda não. Estou tentando convencer ele, mas ele ainda está um pouco... Ainda não. Ainda Mas tá um pouquinho nervoso. uma coisa para os novos que irão ver esse vídeo, né, essa palestra, eu acho legal. O misticismo da coleção. Tem que ser uma coleção cara. Né? Você olha, se você vai em uma exposição, você vê, isso aqui é uma coleção, selo único, selo raro, selo isso. Sabe, questão de raridade, de valores, você vê que é uma coleção cara e você fica, será que tem como eu montar uma coleção que não tenha um custo tão alto? Cara, tem. No site da SPP, inclusive, tem uma coleção que o Xavier montou sobre o padrão cifra, se eu não me engano. É uma coleção maravilhosa que ele dissecou todo o uso do selo cifra, né? Eu só não E lembro se é o assim, Cifra ou se é o Hansen que está no site. Mas é um não, dos dois. acho que mas é um dos dois. E se não tiver, a gente pede para colocar. Mas assim, é uma coleção inteira. Obviamente, ele não trabalhou a raridade, apenas o conhecimento filatélico. Mas ele fez 5 quadros de puro conhecimento filatélico. Como foi usado, por que foi usado, por que tem a mais, tem a menos. Então, assim, lembrando que a raridade
não é 100% da nota, né? Você consegue, eu acho que com o conhecimento, você montar uma coleção para expor para os amigos, para mostrar para os amigos e com o tempo vir trabalhando ela, eu acho que isso é o ideal. Ela não precisa, você não precisa, então eu preciso de R$ 3.000 para começar uma coleção. Não, você não precisa de R$ 3.000. Você pode começar com o Xavier, por exemplo. Sinceramente, acho que a carta mais cara que ele tem ali deve custar o quê? R$ 30, R$ 50, talvez, para uma marca específica. Mas assim, é um material barato que pouca gente pega. E até para usar de exemplo essa coleção mesmo, essa coleção acabou sendo montada com material que eu já tinha em casa, então eu já tinha o material, eu consegui entender que eu conseguia juntar, obviamente eu agreguei algumas peças, acabei comprando outras, mas são peças, assim, que não são caras. Tem aerogramas de R$ 10, você tem selinhos usados, você tem selinhos novos, você tem pares, você tem bloco, que é um bloco bastante comum, que a gente tem brasileiro, que é esse daqui, por exemplo. Você tem o máximo postal do Brasil, selinhos comuns, e você já consegue montar e ter a sua satisfação de apresentar a tua coleção e mostrar, colocar a sua coleção para que outras pessoas vejam e também possam admirar, bater um papo, conversar a respeito. Esse é o bacana, o legal que, para mim, pelo menos montando essa coleção, foi ver que a filatelia ela não é unicamente selo. Então, você tem cartas sem selo, você tem erros de impressão, você tem envelopes onde o que importa é o carimbo, onde o que importa é a marca de registro, que é esse daqui, por exemplo. Aí você tem inteiros postais, que estão aqui em cima, esses daqui são inteiros postais. Você tem telegramas, que é esse daqui, por exemplo. Então, esse é máximo postal, que a gente ainda vai falar também a respeito nas próximas aulas, mas é um cartão postal com selo, que bate a informação, e o Guinaldo está aqui, depois ele pode até falar a respeito, mas Acho que ele vai xingar. justamente a filatelia não é só selo, a filatelia ela é muito mais do que isso, e o importante é você se divertir, você estar feliz com a sua coleção. Acho que o importante da filatelia é esse, você estar feliz com o que você coleciona, não tem certo, não tem errado. Isso que é importante. E aí, como aumentar sua coleção com compras? A gente já falou de trocas, agora falar um pouquinho das compras. Então, a gente tem desde o Mercado Livre até grupos no WhatsApp e, hoje em dia, o que tem ficado bastante famoso, que são os leilões BR, e todo mundo hoje em dia está fazendo leilão por lá. Tem leilão quase todos os dias, às vezes 2, 3 por dia. Mas que você consegue encontrar boas peças ou peças que faltam na sua coleção, ou para aqueles que são ajuntadores e acumuladores que querem maior quantidade, a bons preços e a boas opções. Então, isso acho que é uma opção que tem aparecido principalmente com a internet. Obviamente que você ainda tem os leilões, você ainda tem leilões ou as vendas sob ofertas, por catálogo, aquelas físicas, aquela onde você até pode participar, assim como hoje, com o advento da internet, obviamente você tem maiores facilidades de comprar peças diferentes, seja no Brasil ou fora, que vão preencher aquela lacuna ou trazer aquela alegria para a sua coleção. Aí tem... Diga lá. E a regra vale. Quanto mais caro, mais cautela. Principalmente com o Mercado Livre, eBay. Muita cautela quando o valor começa a subir, o valor de uma peça. E acho que é importante também, até como comentado do eBay, ou mesmo qualquer lugar, ou seja, até você indo... Não quero esquecer de comentar sobre a Praça da República, onde eu, desde os meus 9 anos de idade, eu ia lá comprar selo, e até hoje eu ainda vou. De domingo, a Praça da República aqui em São Paulo ainda tem um encontro ali com o pessoal, lógico que está muito mais reduzido, mas ainda tem os bravos guerreiros que ainda tem a tenda lá. A resistência, e está lá mantido. Mas assim como o preço, obviamente, peças boas, você sabe que você vai comprar com
comerciantes, com pessoas de confiança e que você sabe que você vai poder investir o preço daquela peça e que a peça vai ser boa. E isso é importante saber porque você não vai conseguir encontrar no eBay. Posso estar errado, mas acho muito difícil você encontrar no eBay um olho de boi R$ 90 por R$ 30. Tem pegadinha. Tem É, pegadinha. Então, entenda que as peças mais caras, elas custam caro, elas têm um preço porque elas têm mercado. Então, obviamente, procure comprar isso sempre com um comerciante de mais reconhecido, de confiança. Tanto seu, ou se você precisar, peça indicações, peça ajuda, sempre tem alguém para ajudar. E aí eu acho que é uma pergunta importante. Quanto investir, Takata? para minha mulher, R$ 10 por fim de semana. É o que eu gasto no SPP. Pouca coisa, quase nada. No leilão do Neumann eu gastei R$ 100 no máximo. Pouca coisa. Comprei uma. Ela tá ouvindo, droga. Só ela acredita nisso. Nem ela. Eu tento, Domingos, eu juro que eu tento. Mas, assim, quanto investir, cara, não é um investimento que é uma coisa que você fala, vou deixar dinheiro. Isso é uma diversão. Diversão tem que ser consciente. Então, vou comprar um pack strip, ganho aí, tenho meu salário legal, tenho escritório, vou comprar um pack strip, vou pagar o quê? 8 milhões de reais? Não, né? Todo mundo sabe o quanto pode para diversão. Para mim, os selos para mim são diversão. Então, assim, eu tenho mais ou menos, eu posso gastar tanto, então é o que eu direciono para minha coleção, não só de selo. E sim, tem que avisar o pessoal, você não gasta só com selo. Material filatélico também se gasta muito. Plásticos, envelopes, pastas, sempre tem alternativas, mas você precisa achar uma que encaixa. Eu acho que tudo que encaixa no seu bolso, literalmente isso. Quanto encaixa no seu bolso? E você, Igor, quanto você gasta? Não gasto tanto quanto você. Minha mulher não está aqui perto, então eu posso falar isso. O meu ponto, acho que é como você bem falou. É um gasto consciente, querendo ou não, isso é meu hobby. Não é meu ganha-pão. Não é aqui da onde eu tiro o meu sustento da minha família, mas, obviamente, vem muita da minha paz de espírito, do meu prazer, da minha tranquilidade, obviamente, vem daqui. Então, tem que ter consciência, você tem que ter tranquilidade. O importante é você saber que você pode comprar por R$ 1, como eu mostro aqui, uma coleção com 85 selos, ou seja, não são selos caros. Não é nada exorbitante, não é nada fora do normal. Mas, ao mesmo tempo, é importante você entender eu quero ter minha coleção trocando selos com outras pessoas, minha coleçãozinha de usado, não quero investir dinheiro. Tudo bem, mas entenda, e é importante ter a consciência de que tem que dar muita sorte para você encontrar ali um selo que realmente vale dinheiro depois. Então, e a máxima que eu sempre penso eu não vou retirar 50% do valor que eu coloquei na minha coleção. Se um dia eu quiser vender, dificilmente eu vou tirar 50% do que eu coloquei. Mas estou consciente disso porque é meu hobby. É o meu prazer, é a minha tranquilidade. E, ao mesmo tempo, enquanto você pode pagar R$ 1 em 85 selos, em 2008 foi vendido um pack strip, ou o pack strip, por quase 10 milhões de euros. Então, tem peças caras. É uma peça única, é uma peça que não tem substituto e que não vai ter um segundo igual. Então, obviamente, ele é caro. Assim como a gente tem o selo mais caro do mundo, que é o famoso One Cent Magenta, da Guiana Britânica, que foi vendido ano passado por $8 milhões, 8 milhões e 300. É um selo para qualquer um? Não, não é. Mas também você só vai ter esse um, você vai ter uma briga. Só quis colocar aqui, até para mostrar um pouco situações antagônicas que existem selos para todos os bolsos e para todos os interesses. Sim. Não ser filatelista, colecionar selo,
Não é coisa de rico, não é coisa de príncipes, de reis, como diziam antigamente, que era um hobby dos reis. Colecionar selo é para todo mundo que tem interesse, que gosta de história, que gosta de pesquisar, que gosta de sentar para tomar um café e trocar um selinho. Isso eu acho que é bastante importante. E só para a gente já encerrando, seguindo o quanto investir, invista o seu tempo. Eu acho que esse é o principal. A questão financeira, ela é secundária. Invista o seu tempo, saiba que você vai ter bons momentos com amigos, com pessoas que compartilham dessa mesma paixão. Encontrar pessoas que você só conhecia no virtual, você vai encontrar no pessoal e se tornam ótimos amigos de família e de sentar para tomar um café e ficar batendo papo. Tenha paciência na hora de você comprar. Não é porque você está colecionando agora e você está começando, não, primeiro selo eu preciso comprar um olho de boi. Vai ter seu momento, ele vai chegar. Como aconteceu com o Takata, com o pai dele, sem querer encontraram um. Vai chegar o momento em que você vai ter condições, que você vai encontrar o selo a um preço que você possa pagar. Não faça loucuras. A filatelia, ela não é para isso, pelo menos não para mim. E um ponto defina a sua coleção, o seu foco, seu objetivo, seus interesses. Não é todo mundo, eu pelo menos, assim como o Takata, a gente começou como ajuntadores. Então, a gente começou juntando selo, começou trocando sem um foco, sem uma direção e jogando uma caixa de sapato. Até hoje. Até hoje. Olha lá. Até hoje. Caixinha nunca vai te abandonar. As caixas nunca te abandonam. E busca essa direção para que você, depois, se você quiser investir dinheiro, você possa investir pelo menos em algo que você quer, que você gosta, de um tema, de um assunto, seja numa temática, seja em história postal, seja em censura, seja em termos postais, tradicional. É só importante você ter esse foco para que você não simplesmente gaste dinheiro à torto e direito sem muita objetividade. E o céu e o bolso são o limite. Então, sem fazer loucura, sem fazer besteira. O grande benefício da coleção não está unicamente nos selos, mas nas amizades e bons momentos que você cultivará pelo caminho. Eu ouvi essa frase logo que eu entrei no SPP, e aí eu quis colocar ela aqui só para... Uma dúvida, foi o Braz? Tem muito cara do Braz, Dr. Braz, essa frase. Não, foi do Macedo. Se eu não me engano, foi do Macedo. Macedo também não sabia que ele estava com a veia filosófica boa. Conversar com ele. Tem um pessoal filosófico, né? Faz parte. Sim, é bem legal, mas assim, eu acho que o objetivo muda muito, né? O meu objetivo começou foi para outro, agora está em terceiro, mas o conhecimento filatélico, o conhecimento do que você tem vai mudando o seu objetivo. Entendeu? Quando eu comecei a reparar em marcas, sobrecargas e carimbos mudos, para mim, eu direcionei todo o meu esforço para isso, né? Toda a minha concentração foi para os pracancels, né, americanos, e carimbos mudos. É uma coisa que virou meio uma paixão. Não ainda sem nenhum tipo de coleção expositiva, mas já tomando forma em uma coleção definitiva, né? Álbum e tudo mais. Eu acho que isso vale muito a pena. Acho que é isso. E aí, já encerrando, próximo bate-papo que a gente vai ter, terça que vem, dia 11 de outubro. Os acessórios do filatelista. Quem vai trazer essa conversa para a gente vai ser o Sérgio Mastro Rosa, direto de Santos, e o professor Maurício Menezes, conhecido professor, nosso amigo, que também lançou um livro faz pouco tempo a respeito, contando através da filatelia, a história do Marechal Rondon. Então, já deixo aqui o convite e não percam o próximo bate-papo. Agora eu só vou interromper aqui o compartilhamento já para a gente abrir um bate-papo. E o primeiro, que não é o Domingos 2, mas sim Rubem Porto. Diga lá, Rubem. Oi, Igor, bem legal aí a conversa, mas eu levantei a mão
os dois motivos. Tem duas perguntinhas que eu acho que são colocadas ali no chat, que eu acho que são legais de serem respondidas, da Cláudia e da Giovana. Isso, eu Umas estava lendo elas perguntas de onde é agora. melhor, né, onde é melhor comprar material filatélico, né? Pergunta da Cláudia. E a Giovana, vocês montam seus próprios classificadores. Acho que você podia dar um toque nisso aí. Depois eu queria voltar a falar, mas acho que é Vamos lá, vamos lá. importante responder a elas. Eu vou responder, ou o Johnny responde, se eu complemento, Johnny. Eu vou começar com os classificadores. Eu comprava eles em pastas, né, os classificadores Wallis. Hoje eu optei por isso aqui. É uma folha da PCCB, chinês. Eu não monto o meu próprio, já tentei. Descobri que artes manuais não é o meu forte, então eu prefiro. Tem um preço relativamente barato, cerca de R$3, R$4 por folha. E é assim que os classificadores que eu utilizo. São as folhas da PCCB e pasta XS, que é aquela pasta calungona, se acha tranquilo. Bom, no meu caso, eu também não monto os classificadores, mas eu tentei usar essas folhas da PCCB. Oi, Bibi. Não está escutando. Eu tentei montar as folhas, usar essas mesmas folhas da PCCB, mas não me dei muito bem. Eu já gosto de usar o classificador normal, aquele que a gente mostrou na foto. Tem brasileiro, da Wallis, é uma marca muito boa, produção nacional, que vale a pena. Se você quer alguma coisa diferente, algum produto já diferenciado, seja pela qualidade, pelo tamanho, pelo formato, tem opções alemãs, que hoje já são as que eu uso, por uma questão de gosto e por praticidade. Eu tive a oportunidade de comprar durante uma viagem, trouxe e tem me ajudado, mas confesso que não faço, não tenho qualidades manuais para isso, sou um pouco chato com esse tipo de coisa, então eu prefiro já comprar um pronto do que tocar. Quanto à pergunta da Cláudia, eu acho que dá para dividir essa pergunta em várias, porque vai depender do tipo de material que você está buscando, tá? Se você está buscando classificadores, por exemplo, principalmente para começar, eu acho o Wallis uma ótima opção. Ele é aqui de São Paulo, ele manda para o Brasil todo, você consegue encontrar na internet. Para quem é aqui de São Paulo, você consegue ir até a casa dele para buscar, onde ele faz. Então, você consegue isso. Se você quer, por exemplo, pinças, tem que ser importada. A gente não, pelo menos não que eu saiba, não tem produção nacional. E aí você vai ter que realmente procurar, principalmente pelas alemãs, mas você consegue encontrar aqui no Brasil, tanto no Mercado Livre, como algumas filatélicas também vendem. São essenciais para qualquer filatelista, principalmente mesmo começando, para já aprender e se acostumar a manusear o selo com a pinça e obviamente, isso protege o selo e o seu patrimônio para depois. É a tua coleção. Os protetores, por exemplo, como o Takata tinha falado, para quem gosta de usar charneira, que hoje em dia está bastante em desuso, não conheço produtor nacional, também precisa comprar fora, mas tem filatélicas, você encontra isso com bastante facilidade. Protetores plásticos para selo. Temos um produtor nacional, que é o Maximafio, que está hoje com a filatélica 77, em Jundiaí. Você consegue comprar pelo site deles, ou se você quiser uma outra qualidade, um outro produto, você tem Argentina, que produz a VK, ou a Filaband. Em minha opinião, são muito boas, atendem bastante as necessidades. Ou, hoje em dia, você só vai ter da Lindner, já que a Vide parou de produzir, é alemã. Então, obviamente, quanto mais longe do Brasil estão elas, mais caras elas ficam, só para direcionar isso. Eu acho que é um pouco assim, internet e filatélicas hoje você encontra todo tipo de material, seja Brasil, seja fora, você compra, manda entregar, tá bastante tranquilo isso, tá? Rubem, você tinha uma pergunta a fazer. Não, era mais um comentário, né? Em Vai lá. cima aí do que vocês falaram, acho que as experiências que vocês trouxeram são basicamente
talvez a experiência de quase todos nós, é, mas é sempre importante dizer, né? Eu fiquei assim, mais fixo na questão do custo, é pensar sempre que isso é uma diversão, né? Então, esse é o princípio básico. Se a gente não olhar para isso, né, que a gente faz como diversão, isso perde um pouco o sentido, vira uma coisa meio obsessiva, na verdade, e deixa de ser prazeroso. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. E aí eu sempre trago um exemplo, né, de um personagem assim, muito meu amigo, que atualmente está um pouco afastado aí da filatelia, mas que é o Antônio Pérez, aqui do Rio, né? E o Pérez, há uns, sei lá, 10, 12 anos atrás, né, quando a gente já estava expondo e participando de exposições internacionais e tudo mais, e ele sempre querendo participar, e ele sempre achando que pô, o material dele não era o suficientemente bom para participar de exposição, aquela coisa toda, até que ele resolveu montar uma coleção, um estudo, na verdade, um estudo sensacional, em cima de um único selinho brasileiro, que é aquele selo azul, né? R$ 200 da Madrugada Republicana, que é um selo que ninguém quer, nego dá de presente sacos deles cheios, né? Eu E o Pérez quero. pegou um monte desse, né? Você não conta, Domingos, você que é tudo, cara. Você não conta, você não vale. Mas, enfim, aí o Pérez pegou um montão desses selos, né? Sei lá, segundo ele manipulou talvez uns 8 a 10 mil desses selos e montou uma coleção, né, de um quadro, dissecando esse selo, né, estudando esse selo em todas as suas possibilidades, seus defeitos de impressão, defeitos de chapa, pá, 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 fazendo aquela coisa da filatelia tradicional, mais tradicional mesmo que a gente conhece. E foi muito curioso que a primeira vez, então, que ele foi participar no exterior com essa coleção, que é uma coleção de um quadro, né? Para quem já participou sabe, mas outros não sabem, a gente tem que botar lá o valor da coleção, né? Tem que estimar o valor da coleção para a gente mandar lá para fora. E aí eu lembro que a gente estava fazendo isso junto e ele falou assim, pô, mas se eu colocar o valor dessa coleção real aqui, vão aceitar, porque essa coleção custou R$ 300, R$ 400, né? E aí nós falamos assim, bota aí qualquer coisa aí, bota aí que ela vale US$ 1.000 e tal. E a coleção foi lá para fora. Só para vocês terem uma ideia, essa coleção participou de 8 exposições internacionais. Em todas elas, ele ganhou internacionais, que eu digo FIP, né? Foram 3 ou 4 FIPs e pelo menos mais umas 4 ou 5 aqui FIAFs, né? E em todas elas, ela ganhou uma pontuação entre 83 e 88 pontos. Ou seja, com um selo que ninguém queria, um selo que estava lá disponível de graça, mas que ele se propôs a estudar assim na essência, né, mais tradicional. Então você veja que na verdade essa questão do custo é sempre muito relativo, né? Sempre vai depender daquilo que você efetivamente você quer fazer. É claro que é, existem pessoas que têm essas possibilidades e que investem em verdadeiras fortunas, né, na sua coleção. Mas isso sabe, é o ponto fora da curva, né? O colecionismo tradicional, na verdade, é isso que o Igor falou, ele vem muito mais dessa troca de experiência, dessa troca de material, e principalmente naquelas amizades que você vai conquistando, do que todo o resto, tá? Então, acho que a gente precisa ter essa questão do custo meio na cabeça, e tem muito material brasileiro a ser estudado a custos. O pessoal quase que pede para você levar aquilo embora, né? Então, a gente valoriza muito. Eu acho que a gente comete um grande erro na filatelia brasileira, que é valorizar excessivamente aquilo que já é valorizado, né? E não buscar aquilo que a gente ainda não fez e valorizar esse material também. Acho que a hora é mais ou menos essa, tá? Boa, obrigado, Rubem. Domingos, vamos na ordem. Então vamos nós. Eu que sou um cara relativamente novo na filatelia, aí, ano que vem já vou fazer, acho que uns 60 anos, mais ou menos, que eu coleciono. Uma das recomendações para quem está começando é ter pelo menos uma noção do valor daquilo que vai comprar.
porque tem muita loucura no mercado. Casualmente hoje, eu vi uma... Não foi em selo, foi em moeda. Eram aqueles leilões que tem de tudo um pouco. Tem selo, tem moeda, tem figurinha, tem de tudo. O lance inicial era R$ 35 na moeda, e ela foi vendida por 400 e tanto, muito acima do valor. Dois loucos se pegaram, isso eu estou falando, às vezes tem coisas que vão a milhares de reais. Dois loucos se pegaram e pagaram muito acima do valor, onde poderia simplesmente comprar em outro lugar. Então, isso já tem me acontecido com alguma frequência. Eu estabeleço um valor, tá? Que eu acho que é o razoável de pagar. E se tiver algum louco para pagar mais, um dia aquela peça vai cair na minha mão, não é nada raro, não é aquele caso ali do centro magenta, lá do vermelho, né, magenta. Se não é nenhuma peça rara, um dia vai cair na minha mão. Eu não sou de me atirar em qualquer coisa. Já me aconteceu de dar lance, uma coleção de autógrafos dos generais de todo o Império, desde 1822 até a Primeira República, Luiz de Caxias, Marechal Deodoro e tal. Era uma coleção grande de autógrafos, documentos assinados. Chegou nos R$ 2.000, eu disse, já tenho vários desses caras, abandonei, larguei. Um mês depois, o cara que vendeu me ligou querendo saber se eu queria comprar, porque o cara não tinha se acertado no preço. E eu disse que não, ele queria que eu pagasse os R$ 2.000 do cara. Eu disse, não. Ele botou no leilão de novo e acabei comprando por R$ 900. Uma coisa que eu cheguei até quase 2.000 de lance. Então, assim, se é para cair na nossa mão, vai cair. Então, não se atire em qualquer coisa. E, por exemplo, falaram nos leilões BR aí, eu tenho algumas restrições, algumas empresas que estão lá, muitas delas eu já deixei de comprar. São vigaristas mesmo. Tá? Gente que bota material impróprio para coleção, algumas falsificações, material. O que eles gostam de usar, sem saber o menor significado, é a palavra mint. Tudo é mint. Mint é um selo perfeito, se tem goma, com a goma perfeita, sem marca, com os picotes perfeitos, se ele é cortado a tesoura com as margens boas, isso é um selo mint. Tá? Mas é qualquer coisa sem picote, com rasgado até já vi. Tá? Então, tenham cuidado com isso. O que e aonde vão comprar. Eu devo ter uma meia dúzia aqui que eu já excluí. Eu tenho uma lista lá, quando vem e-mail, principalmente, informando leilão, eu já nem olho, apago e deu. Não vou nem olhar para não ser tentado. que realmente nem todo mundo dá para confiar. Com o tempo, com contato com outras pessoas, vocês vão recebendo indicações, olha, esse cara dá, aquele cara não dá. Isso aí a gente vai tocando assim a coleção para frente. Tá? Eu acho que era isso, não me lembro se tinha mais alguma coisa, mas depois, se eu me lembrar, eu falo. Boa, obrigado. Macedo? Macedinho tá aí? Tá, Otava. Ele Está presente, sim, está aqui, está aqui, tá aqui. É que eu tô andando pelo aeroporto, estou tentando sair do aeroporto. Deixa eu fazer uma ponderação importante dentro do... Até vou parar aqui. Dentro do caminho que o Rubem tinha colocado. Primeiro ponto importante, o selo é para ser um prazer, é uma diversão. Segunda coisa importante, as pessoas que optarem em expor têm que entender muito bem que dos 100 pontos que você compete, 80 pontos depende de você. Depende da sua criatividade, depende do seu estudo, depende da sua limpeza de apresentação. 20 pontos, efetivamente, estão relacionados diretamente ao seu investimento. Mas o prazer de montar, o prazer de expor, o prazer de colecionar, não está associado a isso. Então, eu acho que essa associação dinheiro, filatelia que se faz é um erro, e eu entendo que isso tem que ser gradativamente banido dos conceitos que se tem por aí. Perfeito. Perfeito. A escada rolante fica tão lindo na escada rolante. Se você quiser, pode tirar uma foto. Eu já tirei prints, fica tranquilo. Basile. Vamos lá. Bom, o que eu quero colocar é o seguinte. Sobre você falar em investimento. Investimento é uma palavra que muitas vezes afasta muita gente da filatelia. Por quê?
porque falam em investimento, falam em gastar muito dinheiro, né? Fala que a filatelia é cara. Infelizmente, eu cheguei a ver algumas reportagens de jornal dizendo que para você ter uma coleção, você tem que gastar muito dinheiro. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Mas a palavra investimento ela é muito mais ampla do que propriamente a questão financeira. Eu falo que investimento, você pode investir em conhecimento, porque nada você aprende tanto em filatelia, mas tanto em filatelia, que você acaba tendo argumentação para poder conversar com qualquer amigo, com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, desculpa, qualquer assunto, tá? Você investe, que eu acho, não sei se a palavra certa seria isso, mas investir em amigos. Eu falo que na sociedade, eu sempre falei isso, lá é muito mais um clube de filatelia, é um clube de amigos. Lá a gente fala de selo o tempo todo, mas também a gente bebe nossa cervejinha, dá bastante risada, conta piada, mas estamos lá para poder ter um momento de alegria, de prazer. E também uma coisa que eu falo, investir na saúde, porque quando você está junto com os amigos, você tá falando sobre selo, você está lá na SPP, você está investindo na tua saúde, porque você está se sentindo bem. Você não tá, você deixa a preocupação de lado, você deixa os seus problemas de lado para viver aquele momento gostoso, tá? Então, eu penso em investimento não só na parte financeira, mas como de uma maneira um pouco mais ampla. Aí, por isso que eu acho importante uma pessoa que quer iniciar na filatelia, é importantíssimo se filiar a um clube. É importantíssimo se filiar a um clube. E lá é que você vai começar a ter realmente prazer na filatelia, tá? Você vai encontrar catedráticos, né, que tem lá na SPP, você encontra William Shen, você encontra o Xavier, você encontra a Koch, você encontra um monte de gente que vai estar lá te auxiliando o tempo todo, te ajudando o tempo todo, e te munindo de conhecimentos, né? Nossa, o que esses caras têm de história é um absurdo. Então, você aprende demais com ele. Então, eu vejo investimento não só financeiro, mas também falar em conhecimento, em amigos, saúde, quer dizer, enfim, e com certeza tem muito mais. É isso que eu queria expor um pouco daquilo que eu queria falar sobre investimento. Tá bom? É isso. Boa, Basílio. Obrigado. Valeu, Basílio. Aguinaldo, Opa, o mestre da Máxima Filia. Mas vamos chegar neles também. Vou acrescentar aí uma experiência, que a gente fala muito em gasto financeiro, mas o gasto de tempo também é interessante. Eu estou comprando muito em sites de fora, tipo do Delcamp, assim, mas eu não fico caçando os máximos postais. Eu faço alertas do Delcamp para ele me mandar as informações que eu quero. Então, eu recebo um e-mail de manhã com a lista mais ou menos dos itens que eu posso ter interesse para comprar. Então, em vez de eu ficar no Delcamp procurando um monte de coisa, eu faço ao contrário. Eu crio os alertas e recebo as informações em forma de resumo. Então, também é uma forma de a gente comprar, mas sem ficar indo atrás. Fazer o site trabalhar para vocês, para a gente, no caso. Também é uma forma interessante, né, que não só no custo de tempo, de financeiro, mas também no custo de tempo que a gente tem que investir um pouco também. Boa, boa. Posso só falar uma tecnologia coisinha? ajudando, né? Posso falar só uma Tecnologia coisinha sempre rápida? Uma coisinha rápida? Diga. Desculpa, só esqueci de mencionar uma pessoa que honestamente, eu admiro muito. É um cara que ele nunca dormiu de travesseiro, ele sempre dormiu com o catálogo na cabeça, que é o Tony. Esse cara tem um conhecimento absurdo. Tony, olha, eu te admiro muito, viu, cara? Pode ter certeza. E passo a bola para o Tony. Tony, diga lá. Nosso grego mais bonito da SPP. Cadê o grego? Sumiu? Tá, não vou elogiar Ele mais. tem que abrir o fone. Abre o microfone. Abri. Boa. É que eu tô Aí, Ô, louco, cara. os amigos já falaram sobre a importância
do conhecimento, sobre a importância da convivência. Não vou entrar nesse mérito. O Igor tinha falado sobre os itens para o iniciante de filatelia, ele citou charneira. Só um alerta para quem está começando: não use charneira, né? Não pense em usar charneira. A charneira era uma coisa que existia no passado, mas hoje em dia já é completamente obsoleto, tá? Só um pequeno alerta para quem está iniciando. Às vezes a pessoa recebe uma coleção antiga ou tem um material antigo que está com marcas de charneira. Perfeitamente possível colecionar, não tem problema nenhum. À medida que você vai adquirindo material novo, você vai trocando aquele lá. Não é obrigatório fazer isso, gente. Ninguém obriga ninguém a colecionar material mint, 100%. Você vai colecionando o que tem e, com o tempo, você vai melhorando sua coleção, né? Mas o detalhe era sobre a charneira. Não usem, não comprem, não queiram ter charneiras, tá bom? Tony? Sim. Mas assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho, só de madrugada, mais de 100 mil selos, com certeza. Sim. Não tem como não usar charneira para os selos usados. Os selos novos, aqueles selos mais raros, aquele selo que mesmo estando usado, tendo um defeito de chapa, tendo alguma característica que torne o selo um valor mais significativo, tudo bem, eu vou usar ele numa fita, no protetor. Agora, não tem como tu ter uma coleção, digamos assim, mesmo eu exagerei, mas eu realmente devo ter uns 100 mil ou mais selos aí do madrugada. E não tem como só usar protetores ou só usar classificadores. Então, ter umas folhas de álbum para se colocar o selo com charneira, mas sendo o selo usado, que não seja o selo que não tenha, que tenha goma, que tem, né, que realmente vai marcar a goma, e isso aí realmente desvaloriza. Principalmente nos selos a partir de 40 e poucos, ali, que foi quando criaram os protetores, né? Aqueles selos mais antigos ainda, em alguns casos, são aceitos e, mesmo assim, eles têm, se for olhar os catálogos, né? Tem um valor para o selo mint, como eu disse, né? Aquele selo com a goma perfeita, e um selo com goma, ou sem a goma, ou com marca de charneira, alguma coisa assim, né? Os catálogos classificam assim. Agora, eu não excluo a charneira. Eu excluo a charneira por uma questão monetária. Eu não uso, não. Eu não uso. Charneira, eu não uso. De novo, eu concordo com... Vai me financiar os classificadores e os álbuns, então, para guardar os 100 mil madrugadas que eu tenho aqui. Prefiro deixar numa caixa de sapato do que colocar numa vamos lá, gente, vamos lá. Eu concordo com o Domingos, mas o Domingos ele já está num nível de colecionador, num patamar diferenciado. Depois de alguns anos, ou de muitos anos, ele tem 60 anos de filatelia, eu vou fazer 50, a gente acumula uma quantidade enorme de material e a forma de você guardar, arquivar ele, é complicada. Então, nós vamos buscar sempre o mais barato. O alerta é para quem é novo. Quem está começando agora, dificilmente vai pegar uma quantidade tão grande de material antigo para classificar, para fazer um estudo. Ele vai pegar uma peça de cada. E essa peça, ele vai guardar provavelmente num classificador, ou, como o Takata faz, naqueles... são essas coisinhas aqui de plástico que a gente tem hoje em dia, que está disponível a um custo mais ou menos acessível. Então, o alerta é mais para as pessoas novas, Domingos, para quem está começando agora, né? Porque vai que uma pessoa herdou um monte de charneira e vai colocar selo novo na charneira. Não faça isso. Não, selo novo não. Coloque num álbum, coloque num classificador, coloque num protetor desse. Esse é o alerta. Mas eu concordo com o Domingos. Para quem tem uma quantidade enorme de material, que nem a gente, não tem outra forma. Tem que guardar da forma mais barata, principalmente quando é material de estudo, né? Beleza, Tony. Excelente debate em cima disso. Gostei. Eu posso fazer só um adendo, Igor? Vai lá. Eu gosto de ver, porque todo mundo que fala Basile, Tony, o Domingos não, porque ele desfocou o fundo, mas se você olhar bem, todo filatelista tem uma caixinha lá atrás que está meio bagunçada. É isso que eu gosto, né, gente? A caixinha sempre vai acompanhar. Tem uns montes aqui, tem várias caixinhas. Desculpa, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida, me perdoem. Fiquei com uma dúvida. O que é charneira? Um pequeno pedaço de papel vegetal uma caixinha de goma.
Não, é um papel vegetal, um quadradinho de papel vegetal que você cola com saliva, geralmente, que é mais clássico. Você passa ele na Sim. saliva, na língua, metade vai no papel e a outra metade, e a outra pontinha vai no selo. E ele fixa o tá selo bom. em uma página. Ok, desculpa, é que eu já sou da época do protetor. Tá se sentindo super não jovem. vou nem você. responder. Pronto. Aqui, ó. Tá aqui o que é uma charneira, ó. Isso. Isso aqui é uma charneira. E ela mata o selo desse jeito. Não, o que ela faz com o selo? Rasga? Mas é isso. É aqui, ó. O exemplo. Tinha umas é um papel antigas aí que vegetal. grudavam mesmo, né? É um papel vegetal com cola. É barato isso aí. 1.000 custa 30 reais. Esse daqui. Olha a caixinha dele aqui, ó. Ô, Igor, mostra na minha. Pode mostrar na tela. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Aí, mostra. Cadê a minha tudo. tela aqui? Tá aqui. Stamp Ink. Esse é o mais comum que tem. Todo mundo tem. Ele diz que não usa, mas sabe como é, né? Isso daí, assim, todo mundo tem, mas ninguém gosta de falar que tem, né? Mas é para casos específicos, gente. Todo mundo tem. Temos que ter. Vamos lá, Antônio Amorim. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu achei interessante o comentário do senhor Basile falando em relação à saúde. Mas uma coisa que eu queria ouvir de vocês, que são mais velhos do que eu na área, eu comecei em 88 e eu notei que uma vez eu fiz até um post no meu blog perguntando o destino da coleção. Parece que para o filatelista o que importa é só a trajetória, né? Não importa o fim. Eu lembro que eu tinha um senhor que a gente sempre batia papo. Eu sou natural de Salvador e eu frequentava uma feira do selo que tinha na agência central ali da Tuba, que os Correios estão tentando, inclusive, como é que se diz, vender aquele prédio. E eu já amaldiçoei que eles não vão vender, nem nos próximos 5.000 anos eles vão vender aquele prédio. E, assim, ele dizia, eu não tenho dúvida, quando eu morrer, minha mulher vai pegar essa coleção, vai jogar tudo fora, que ela quer fazer, sei lá, um quarto de boneca para as crianças, para os netos, e vai dar fim em tudo isso. E, assim, eu noto que parece que para o filatelista, o fim, o que vai acontecer com todo esse material, eu fico, assim, admirado que vocês têm coleções, assim, imensas. Eu fico olhando, assim, para a minha e o que é que eu posso aqui repassar para não crescer tanto? Mas parece que para o filatelista, queria ouvir o que é que vocês pensam sobre isso. O fim importa ou é só a trajetória? O fim, eu até tentei, eu tenho uma filha, e até tentei colocar a filha nesse meio, mas não tive muito sucesso. Mas é claro que importa, mas pelo menos eu vou tentar, estou tentando deixar para eles saberem o valor do que tem ali, né? Porque para a maioria das pessoas é um acumulado de um monte de papel, né? Não tem ideia das coisas, mas eu estou tentando aqui, eu tenho uma certa organização nesse sentido, de colocar um determinado valor nas coisas para eles pelo menos saberem onde é que eu estou metido hoje, né? Que não é pouca coisa, realmente não é pouca coisa. Claro que eu não sou, assim, não tenho grandes fortunas, mas o valor que tem acumulado em selos aqui não é pouco, não é pouca coisa. Então, pelo menos deixar para as pessoas que eu acho que vão herdar os meus bens aqui uma ideia de valor para não desperdiçar, realmente não botar fora, né? Isso acontece muito. Eu tenho as pessoas, assim, por exemplo, até eu tenho uma cunhada que era a família originária de Pelotas, e lá eles tinham muita coisa antiga, de arte, né? De objetos de arte, objetos de decoração, e eles não tinham noção do valor das coisas e venderam aquilo eu vendi aquilo lá por R$100. Meu Deus do céu, aquilo lá é uma preciosidade. Então, as pessoas não têm noção do valor. Então, é pelo menos isso. Estou tentando deixar para quem vai ficar uma noção daquilo que eles têm aqui, que eles podem um dia vender por um valor razoável, que não seja nada entregar assim com qualquer valor, né? Gostei do que o Anish escreveu agora há pouco, falando assim, depois que eu morrer, problema dos herdeiros. E tá certo. Eles que se virem.
Eu quero ter o prazer agora, depois que vai acontecer, aí o problema é deles. Tá certo. Vai ficar com os advogados, uma grande parte. Aí, Pelo menos 40% a 60%. No mínimo. No meu caso, pelo menos, eu não tenho tanto tempo ainda de filatelia assim, mas para mim o que vale a pena é a jornada. Eu não tenho filhos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente, a jornada. O que vai acontecer com a coleção depois é o que eu falei para os meus sobrinhos: se der para tirar alguma coisa, se eles conseguirem comprar um carro, ajudar a pagar a faculdade, ou pagar a cerveja no bar. Um chopinho. Eu estou feliz, porque o que importa é a minha prazer. felicidade, é o meu prazer. Depois, exatamente. O que vai acontecer com a coleção depois. Você me dá uma palavra, Igor? Claro. Deixa eu dar uma parte, eu não estou vendo a mãozinha para pedir, posso falar? Claro, diga lá. Então tá bom. Só duas observações. Primeiro, enquanto a gente é jovem, a gente não vai investir nada em coleção de selo. A gente vai ganhar cera, vai comprar um selo pequenininho, daí por diante. A gente tem outras prioridades. A prioridade você tem que ver qual que é a mais importante. Então, você vai estudar, vai fazer faculdade, aí de repente você encontra o amor da sua vida, casa, tem seus filhos, não dá para ficar investindo nem tempo na filatelia. Mas um dia seus filhos crescem, casam, vão embora da sua casa, sobra um quarto inteiro para você mexer, e você descobre duas coisas. Primeiro, que dá para voltar a mexer no teu acervo, começar a comprar peças importantes, montar coleções, né? E a segunda coisa que você descobre é que você está velho. Então, são duas coisas interessantes. As suas coleções evoluem com a sua idade. Velho está aqui, ó. No começo da sua vida, até você formar os seus filhos, o dinheiro que você ganha e trabalha para valer é para investir nos seus herdeiros. E depois você vai investir na sua coleção. Agora, o que fazer quando a gente morre, né? Quer dizer, antes da gente morrer. E a morte é uma coisa que ninguém vai escapar, e ela ronda todos os clubes filatélicos que são formados por gente velha. Agora nós estamos tendo, graças à internet, a pandemia também abriu esse leque para que a gente tivesse novos colecionadores. Mas o que eu vejo nas sociedades filatélicas, né? Na nossa, todo mundo já viu, o cidadão morre, o velhinho morre, e no dia seguinte está todo mundo perguntando. Ninguém pergunta quando é que vai ser a missa do velhinho, nós estamos perguntando da viúva. Todo mundo quer negociar com a viúva aquela coleção de selos. Lá vai ele. Mas ninguém quer casar com a viúva. Pior é que é isso mesmo. Ninguém quer saber disso. Lá vai ele. Então, é bem assim a coisa, né? Então, eu já tentei, né, a experiência pessoal minha, eu tenho 2 filhos, né? Nenhum mora mais... Eu tenho um que mora fora do Brasil, outro que mora fora de São Paulo, e nenhum quer saber, nem de conhecer. Olha, eu tenho esse álbum é importante, esse álbum é importante. Para quem não sabe, eu tenho 60 anos de filatelia. Tá? E eles não querem, ninguém quer saber. Então, eu parei de me preocupar com o que vai acontecer. Tá? E eu tenho que parar de comprar selo, porque como não tem onde pôr, eu preciso comprar outro apartamento. Eu não tenho onde colocar mais. Eu compro muito lote, eu ganho muito lote. Meus pacientes que morrem, as viúvas, vêm lá, meu marido colecionava selo. E a gente acaba reunindo acervos de vários colecionadores, e eles não sabem nem o que fazer com isso. Eu parei de me preocupar o que vai acontecer com o meu acervo depois que eu morrer. Daí eu parei. Realmente, eu quero viver agora. A gente, depois de uma certa idade, tem que viver um dia de cada vez. E dentro desse dia que a gente vai viver, encontrar aquilo que nos traz maior prazer. Então é isso aí que eu queria falar. Eu estou olhando meio de cabeça porque eu tenho 2 monitores. O monitor do Zoom está aqui na parte mais alta. Eu estou meio torto assim para ter um torcicolo, mas tudo bem. Então é isso aí. Tá? Se alguém quiser comprar o meu acervo depois que eu morrer, vai ter que falar com a viúva. Minha mulher é jogo duro de conversar. Tá? Bota um bilhetinho ali do álbum, olha, contatar Domingos. Faça o contato depois. Pode contatar o Igor e doar para ele aceita. Você tem muito tempo para mexer, Domingos. Não vai dar tempo.
Então é isso, o que eu queria falar, eu já falei, a aula foi legal, o Igor está bem, valeu a pena, está valendo, tá? É isso aí. Vamos Obrigado. tocar Na em frente. próxima aula eu vou dar o meu relato como herdeira, tá? Num grupo de 8 irmãos. Nossa. E um pai que faleceu aos 97 anos e colecionou selo a vida inteira. Então, eu tenho muito a contribuir aí com o destino dos selos de todos vocês, eu acho. Opa, que bom. Que Mas bom. o importante, gente, o Fica Mas para a próxima. mesmo colecionando a vida inteira, ele conseguiu ter 8 filhos. Conseguiu. Era dedicado. No sábado eu conto para vocês. Que bom. Eu espero que todos tenham a sorte de encontrar alguém como o Dr. Braz nesse momento. É preciosíssimo. Deu um ótimo suporte, né, Tati? Nossa, inacreditável, inacreditável. Eu realmente não fazia a menor ideia do que fazer com aquele monte de pacotinho. Era um monte, eram muitas caixas de sapato. É alucinante. Não tenho como agradecer. Braz, você está no mudo. Está no mudo ainda. Braz? Eu não sei se ele está falando com a gente ou não, mas você está no mudo, Braz. Ainda não. Está aparecendo algum som no fundo. Eu acho que é do Anit. Anit, eu vou fechar seu microfone um segundo. Agora deu. Foi. Agora foi. Eu queria, na verdade, fazer uma intervenção exatamente por conta da Tatiana. A Tatiana, ela conheceu o mundo dos selos. Realmente, a porta, parece que eu tinha a chave da porta e foi aberta para ela. E, Tatiana, faça um depoimento, por favor, de qual foi a sua sensação quando você conheceu o SPP e até onde você acha que uma associação filatélica que reúne colecionadores, o que pode contribuir para estimular essa paixão pelos selos e também conhecer novos amigos, uma família, enfim, que é a família da filatelia. Quero te ouvir um pouco sobre como que você, saindo de lá, com um acervo, o seu tio, não é? Um acervo extraordinário, era a alegria de uns 3 ou 4 comerciantes da capital. Né? Me fala um pouco sobre isso. Sempre o Dr. Braz jogando a gente na fogueira aqui, despreparada. Até ia comentar isso com a Cláudia outro dia. Realmente, ir para a sociedade é uma experiência incrível. Você vai sentir muito acolhida. Todo mundo ali está disponível para te ensinar. É só você dar o play. Em qualquer um que você dá o play, ele vai te contar uma história incrível. Qualquer um que você sentar do lado vai ter uma infinidade de coisas para comentar. O Johnny falou aí no começo... gente, até me perdi aqui. De como é essa troca, né? De como é chegar lá e é real, assim. Eu achava que eu entendia de história, eu achava que eu conhecia geografia, eu não sei nada. E aquele pouco tempo... Quero dizer a vocês que a Tatiana conhece o mundo também. Agora eu acho que não. Agora eu sei de milhares de lugares que eu não fazia a menor ideia que existiam. E, assim... descobri que eu tenho muita coisa para conhecer. E é um grupo de pessoas que são inteligentes, interessantes e falam de história e gostam de viajar. Eu não preciso de mais nada na minha vida. É isso. Mas fui lá, minha primeira ida lá, participei de um leilão e saí de lá muito feliz com a minha aquisição, que herdei um monte de selo, mas vou e acabo comprando. Deixei a conta para o Dr. Braz pagar, mas saí de lá com um cartão do centenário do Corinthians. Opa! Corintiana, boa, gostei. E Cláudia, então, quando te recomendo demais, você vai se sentir super acolhida. Quando quiser ir lá nos visitar, como disse a Tati, será muito bem-vindo. Sábado que vem. Quando quiser, não, Igor. Ela tem o dever, a nossa sócia mantenedora. O doutor Braz... Eu digo a Cláudia. 15,97, né? Sua Dr. sócia Braz, 15,97 agora.
Isso. Sábado eu estarei lá, pode contar comigo. Boa. 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 Doutor Braz, o último leilão eu não paguei ainda. Se o senhor quiser pagar para mim também lá, não tem problema. Tatiana, você está sugerindo coisas equivocadas, hein? Era R$5, não tinha troco. Dá para fazer uma coleção com pouco dinheiro. Mas, gente, realmente é muito bom. Eu acho, inclusive, que a Tatiana tem o dever de estar conosco ao sábado, e os demais seria muito bom que por lá aparecesse e fizesse como a Tatiana. Essa paixão à primeira vista, na verdade, é uma coisa que estava adormecida nela. O tio dela, ela ia para a Europa, o tio dela mandava ela comprar um monte de Habib, né? E agora ela percebeu que o tio dela, acho que não usou 50% dos Habibs que você comprou. Eu tenho a impressão que a Tatiana hoje é a maior detentora de Habib no Brasil, depois da própria Habib. Entreguei, hein, Tatiana? Eu estou gastando sem dó. E lembrando que a mala que eu trouxe ao longo da vida. Lembrando que a Vide parou de produzir, então a Tati já tem, na verdade, itens de museu. Vale ouro, vale ouro. Estou separando, vale, quando eu acho algum lacrado, eu ponho do lado, assim, a minha poupança. Boa. Pode ter certeza que é. Viu? É isso aí. Mas bastante. Então, vou passar a palavra para o Tony, depois para o Antônio Araújo, antes da gente poder encerrar, só para a gente não estourar no tempo. Tony? A maioria já falou o que eu ia falar. E agora já... não, falando da coleção. Só um pequeno parênteses do valor da coleção. O colecionador, ao longo do tempo, ele vai juntando um monte de material e ele tem noção e consciência que 95% do que ele tem é material absolutamente comum. Então, quem pensa em deixar alguma coisa, faz que nem o Domingos está falando. Deixa só registrado que nesse classificador ou nesse lugar tem umas coisas diferenciadas que valeriam uma análise um pouco melhor. O resto é só a diversão. É o que nem o Basílio falou. A gente aproveita, o Igor também falou, a gente aproveita o tempo, os amigos, o conhecimento que advém desse relacionamento nosso, né? Não esquente a cabeça para o futuro. É só isso. Só para deixar claro, talvez não tenha deixado com o que eu falei, é que eu também acho que o importante é o caminho, tá? O que vão fazer depois, só assim, para não botarem fora, né? Essa é a preocupação, mas o caminho que é importante. Eu tenho outras coleções, eu coleciono arte, alguma coisa, parei porque não tem mais espaço, não tem uma parede, e documentos e autógrafos, tem muitos documentos e autógrafos, então eu só quero deixar que as pessoas saibam o valor que aquilo tem, entende? Mas, para mim, realmente, o importante é o caminho. As minhas coleções me dão prazer, é isso que importa. Infelizmente, depois, o que acontecer depois não depende de mim mais, né? Boa. Antônio Araújo, para encerrar. A coleção do meu tio continua caminhando. O que eu quero dizer é que... Queria dar uma palavrinha depois. Estava falando de investimento, mas o melhor investimento, lógico, o selo também tem investimento, é as amizades que a gente vai formando no decorrer do colecionismo, né? E eu tive um prazer, ainda não sou associado, mas eu tive um prazer imenso em conhecer a SPP e ser bem recebido por todos, né? Principalmente para o Sr. Braz. Então, eu só quero agradecer a todos vocês e essa estada que eu tive aqui em São Paulo, né? E foi muito bacana, prazeroso. Eu gostei de das pessoas todas aí e aprendi muito com vocês todos. Só isso mesmo, quero dizer. Muito obrigado a todos vocês. O Antônio é um grande pesquisador, ele tem me fornecido aí muitas informações sobre os madrugadas e outras coisas aí que eu não tinha conhecimento. Eu gosto de pesquisar. Leitura filatélica, né? Eu gosto de leitura filatélica e a biblioteca é uma coisa bastante. Importante. Eu gosto muito disso. Tá bom. E puder montar uma biblioteca... Isso, não fico só no papelzinho, não. Fico pesquisando mais a leitura deles também, né? Ok? Muito obrigado. Boa. Muito obrigado ao doutor Braz também. Gostaria de dar uma palavrinha, se possível. Diga lá, Antônio. É o seguinte, eu sou de Fortaleza e coleciono selo há uns 20 aos 25 anos, certo? Então, eu comecei com a coleção clássica de selos do Brasil, desde o Império, né, até os dias de hoje.
é tipo álbum, aquele tipo álbum classic que tem mas eu mesmo faço minhas folhas, certo? E quando começou a sair selo com vinhetas, certo? Eu comecei a modificar minha coleção clássica, né? Comecei a fazer desta maneira e gostaria de saber de vocês. Dá para ver? Dá sim. Gostaria de saber de vocês se é correto fazer isso, tá entendendo? Eu vou te dar uma resposta bastante simples. Olha aqui, ó. Sim, faço as posições dele mudando, botando vinheta. Pelo menos na minha opinião você está feliz? Tô. Então tá certo. Tá entendendo? Tá certíssimo. Se você está feliz, você está corretíssimo. Você está feliz, você quer mostrar para as pessoas, você quer mostrar para os amigos, você tem orgulho faço dela. desse jeito aqui, ó, com vinheta e tudo. E vou te falar, tá bonito pra caramba, viu? Tá lindo. Beleza. Tá lindo. Se você está feliz, tá lindo. Não se preocupa com o que os outros dizem de como você tem que montar a tua coleção, não. Não, perfeito. Tá lindo, lindo. O Igor, ele vai incentivar uma pessoa, consulte o Igor sempre. Então, Vamos tentando. as páginas aqui, logo, assim. É isso. E tá bem montada, tá bem organizada. Tá isso. bom. Então, Proteção, tudo. como eu falei quando a gente estava batendo papo antes. Não tem certo e não tem errado. A coleção é sua. Faça ela do jeito que você quer, do jeito que você sente prazer, do jeito que você está feliz. E não se preocupe com a opinião dos outros. Tá linda a coleção. Ela é sua? É minha. Mal, é isso. Seja feliz e taca pau. Igor, você me permite um comentário Opa, rapidinho aqui? Eu ia falar do Macedo agora. Só para encerrar, vai, Macedo. Então eu vou esperar, o Domingos ia falar de mim. Não, pode falar. Não, eu só ia dizer o seguinte, que se alguém quiser expor a coleção, aí nós temos regras. Exato. Existem, para cada tipo de coleção, existem normas que a gente deve seguir para não ferir, digamos assim, na hora de uma análise de uma coleção, os juízes têm lá um certo padrão para seguir. Então, a coleção que nós estamos montando para nós mesmos, para o nosso prazer, faz de qualquer jeito, coleciona qualquer coisa, não tem problema. Agora, se alguém quer ter digamos assim, vai avançando na sua coleção e quer fazer uma coleção para expor, seja ela tradicional, seja temática, máxima filia, qualquer coisa desse tipo, aí existem regras, né, que a gente deve seguir, que é a própria FIP, entrar no site da FIP, ou no site, quando tem alguma exposição, a própria exposição traz as suas normas, né? Algumas são um pouco diferentes, um pouco mais menos rigorosas às vezes, tá? Dependendo, mas para quem quer colecionar para fazer uma exposição, aí é bom se informar das normas já para não perder tempo e ter uma coleção mais estruturada e organizada. Mas assim, para colecionar para si, por prazer, qualquer coisa vale. Não tem, a tua coleção está muito bonita, Antônio, está bem montada, está com proteção. Isso aí realmente o valor está aí, né? No prazer que tu tem de fazer esse trabalho, que não é fácil. Não é fácil. Mas essa montagem que tu faz aí está muito bonita. Mas um detalhe importante, Antônio, essa parte toda que você está preservando, ela é parte integrante do selo. Era aí que eu queria colocar. Isso, essa margem dos selos, onde o correio, isso foi uma coisa que eu briguei muito lá atrás, na época que eu morei em Brasília, dessa utilização para que se tenha ou um complemento de imagem, uma nova informação, ela é perfeitamente colecionável e você está fazendo perfeitamente bem em preservar esse material, porque isso é que as pessoas vão procurar no futuro. Então, te parabenizo por ter uma atitude de preservar as margens das folhas, que traz muita informação que às vezes não foi possível caber no selo, tá? É isso. Gente. Obrigado, é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, pelo ótimo bate-papo.